O mundo vive sob a ameaça de uma guerra nuclear há mais de 70 anos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de um conflito nuclear paira sobre a humanidade. As armas nucleares, com o seu poder destrutivo inimaginável, representam um perigo sem paralelo. Compreender as potenciais consequências do seu uso é essencial para todos. As bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 ofereceram um vislumbre aterrador desse poder. As armas nucleares de hoje são muito mais poderosas do que aquelas usadas na Segunda Guerra Mundial. Uma guerra nuclear em grande escala teria consequências devastadoras para todo o planeta. O impacto se estenderia muito além das zonas de explosão imediatas, afetando a saúde, o meio ambiente e a economia do mundo inteiro. Os efeitos a longo prazo de uma guerra nuclear são difíceis de compreender, mas os cientistas concordam que seriam catastróficos. Ao entender a potencial devastação, podemos apreciar melhor a necessidade urgente de prevenir tal catástrofe e trabalhar por um futuro livre da ameaça de aniquilação nuclear. Uma explosão nuclear causa destruição imediata e inimaginável. O calor da explosão vaporiza tudo em seu caminho, enquanto a onda de choque arrasa edifícios e cria ventos com força de furacão. Aqueles apanhados no raio da explosão teriam poucas chances de sobrevivência. Incêndios se alastrariam por cidades e florestas, liberando fumaça tóxica e cinzas na atmosfera. Os feridos enfrentariam uma luta desesperada pela sobrevivência, com instalações médicas sobrecarregadas e recursos escassos. As grandes cidades seriam reduzidas a escombros e regiões inteiras se tornariam inabitáveis. Os padrões familiares de vida, transporte, comunicação, acesso a alimentos e água seriam interrompidos em escala global. Os sobreviventes enfrentariam um futuro desolador e incerto, lutando para reconstruir em um mundo mudado para sempre. Um dos efeitos mais insidiosos das armas nucleares é a radiação. Invisível e inodora, o envenenamento por radiação pode ser um assassino silencioso. A exposição a altos níveis de radiação pode causar morte imediata, enquanto níveis mais baixos podem levar a problemas de saúde a longo prazo, incluindo câncer, defeitos congênitos e mutações genéticas. Após uma explosão nuclear, partículas radioativas seriam liberadas na atmosfera, carregadas pelo vento e correntes de água por todo o globo. Essas partículas, conhecidas como precipitação radioativa, contaminariam o meio ambiente, representando uma ameaça a longo prazo à saúde humana. A precipitação radioativa pode contaminar alimentos e suprimentos de água, tornando-os perigosos para consumo. A exposição a baixos níveis de radiação ao longo do tempo pode aumentar o risco de desenvolver câncer e outras doenças. O legado genético da guerra nuclear pode assombrar a humanidade por séculos. Para além da devastação imediata e dos efeitos a longo prazo da radiação, uma guerra nuclear global pode desencadear um evento climático catastrófico conhecido como inverno nuclear. Os cientistas acreditam que os incêndios massivos provocados por explosões nucleares liberariam milhões de toneladas de fumaça e fuligem na atmosfera. Esta espessa nuvem de fumaça e cinzas bloquearia a luz solar, fazendo com que as temperaturas globais despencassem. A escuridão e o frio resultantes devastariam a agricultura, levando a falhas generalizadas nas colheitas e à fome. O planeta seria mergulhado em um longo período de escuridão e frio, perturbando ecossistemas e ameaçando a sobrevivência de incontáveis espécies. A combinação de radiação, frio e escuridão tornaria quase impossível cultivar alimentos ou sustentar a vida humana em muitas partes do mundo. Os sobreviventes das explosões iniciais enfrentariam uma morte lenta e agonizante por inanição, doenças ou exposição aos elementos. Uma guerra nuclear seria uma ferida auto-infligida com consequências inimagináveis para toda a vida na Terra. Seção 5. Uma economia global em ruínas.
As consequências econômicas de uma guerra nuclear global seriam catastróficas. A destruição imediata de infraestrutura, indústrias e capital humano paralisaria a economia global. As redes comerciais entrariam em colapso e os mercados financeiros mergulhariam no caos. A perda repentina de milhões de trabalhadores e consumidores enviaria ondas de choque pela economia global. A produção e distribuição de bens e serviços essenciais cessariam. Mesmo países que escapassem de ataques diretos sofreriam com o colapso econômico, escassez de alimentos e agitação social. A reconstrução após uma guerra nuclear seria uma tarefa monumental, exigindo cooperação internacional em uma escala sem precedentes. O mundo seria um lugar muito mais pobre e perigoso. Seção 6. A longa sombra. Consequências geracionais. Os efeitos de uma guerra nuclear não terminariam com as explosões iniciais ou mesmo com a passagem da primeira geração de sobreviventes. Crianças nascidas após uma guerra nuclear enfrentariam uma infinidade de desafios. Elas herdariam um mundo envenenado pela radiação, com acesso limitado à educação, saúde e oportunidades econômicas. O trauma psicológico de crescer em um mundo pós-apocalíptico deixaria cicatrizes duradouras. A perda de conhecimento, tecnologia e herança cultural seria incomensurável. Bibliotecas, museus e universidades seriam destruídos, apagando séculos de conquista humana. A longa sombra da guerra nuclear serve como um lembrete severo de nossa responsabilidade para com as gerações futuras. Seção 7. O imperativo moral, prevenindo a catástrofe nuclear. As potenciais consequências de uma guerra nuclear global são terríveis demais para serem contempladas. A perda de vidas, o sofrimento e os danos a longo prazo ao nosso planeta seriam uma tragédia inconcebível. É nosso imperativo moral fazer tudo ao nosso alcance para evitar tal catástrofe. A existência contínua de armas nucleares representa uma ameaça existencial à humanidade. Devemos trabalhar incansavelmente para eliminar essas armas da face da Terra. Isso requer cooperação internacional, diálogo e um compromisso compartilhado com a paz. Devemos desafiar as narrativas de medo e divisão que tornam a guerra nuclear mais provável. Ao nos manifestarmos contra as armas nucleares, apoiando organizações que trabalham pela paz e promovendo o diálogo e a compreensão em nossas próprias comunidades, podemos todos contribuir para um mundo mais seguro e pacífico. Seção 8. Escolhendo a esperança. Um futuro livre do medo. A ameaça de uma guerra nuclear é real, mas também é real a esperança de um futuro livre dessa ameaça existencial. A humanidade tem a capacidade tanto para grande destruição quanto para grande compaixão. Temos o poder de escolher um caminho diferente, que leve à paz, à cooperação e a um futuro compartilhado para todos. Vamos escolher a esperança em vez do medo, o diálogo em vez do confronto e a cooperação em vez do conflito. Vamos trabalhar juntos para construir um mundo onde as armas nucleares sejam relegadas à lata de lixo da história e onde as gerações futuras possam herdar um planeta livre da sombra da aniquilação nuclear. Trabalhando juntos, com coragem, determinação e um compromisso compartilhado com a paz, podemos criar um mundo onde a ameaça de guerra nuclear seja nada mais do que uma lembrança distante. O futuro da humanidade depende disso.